Histerias em massa modernas, histeria vermelha e pânico na internet. As histerias em massa são fenômenos psicossociais que afetam grandes grupos de pessoas, causando neles medo excessivo, ansiedade e pânico, frequentemente sem a presença de uma ameaça real. Esses fenômenos podem se espalhar rapidamente devido a fatores sociais, culturais ou políticos, influenciando a consciência pública. A história da humanidade guarda muitos exemplos de tais histerias, que assumiram diversas formas, dependendo do tempo, lugar e contexto social. O mundo moderno também não está imune a esses fenômenos. E hoje podemos observar duas formas importantes de histerias em massa: a histeria vermelha e o pânico na internet. Embora essas histerias tenham surgido em épocas diferentes, elas têm características comuns e continuam a ter um enorme impacto na sociedade contemporânea. Histerias em massa no mundo moderno. Nas últimas décadas, as histerias em massa assumiram novas formas e manifestações relacionadas ao desenvolvimento das novas tecnologias e à situação política global em mudança. Inovações tecnológicas, como a internet, as redes sociais e as notícias instantâneas, podem acelerar significativamente a disseminação de sentimentos de pânico e informações falsas. Isso permite que rumores e notícias falsas alcancem rapidamente grandes audiências, muitas vezes causando pânico e confusão, mesmo quando a ameaça real é mínima ou inexistente. O estudo desses fenômenos ajuda a entender como e por que as histerias em massa surgem e quais podem ser suas consequências para a sociedade. Histeria vermelha, o medo do comunismo. A histeria vermelha é uma das mais conhecidas histerias em massa, que afetou os Estados Unidos e alguns países europeus após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria. O medo da propagação do comunismo tornou-se o principal tema das discussões políticas e debates sociais. Os Estados Unidos, tentando conter a influência soviética, criaram uma atmosfera de tensão política e desconfiança. Após a vitória do exército soviético na Europa e o primeiro teste nuclear da URSS, ondas de pânico vermelho tomaram muitos países ocidentais. Uma das figuras mais proeminentes dessa época foi o senador Joseph McCarthy, que liderou as chamadas caças às bruxas. Dentro desse contexto, dezenas de milhares de pessoas, incluindo funcionários públicos, artistas, cientistas e cidadãos comuns, foram acusados de terem ligações com comunistas. Isso levou a inúmeras prisões, deportações, bem como a destruição de carreiras e vidas pessoais. Por exemplo, em Hollywood, foi criada uma lista negra com cineastas, atores e roteiristas suspeitos de simpatizar com ideias comunistas. Muitos deles se tornaram vítimas de acusações infundadas, o que teve consequências catastróficas para suas carreiras e trajetórias de vida. Os mitos que surgiram durante esse período se tornaram a base para essa histeria. Um dos mitos mais difundidos era a ideia de que espiões soviéticos haviam penetrado em todas as esferas da vida nos Estados Unidos, que qualquer vizinho poderia ser suspeito e que até mesmo uma conversa comum na rua poderia ser escutada. O efeito psicológico desse medo foi enorme. Muitos americanos começaram a suspeitar até de seus familiares de simpatias por ideias comunistas. Isso levou a sociedade a viver em uma atmosfera de vigilância constante e desconfiança em relação aos outros. Após o fim da Guerra Fria e o enfraquecimento da ameaça soviética, a histeria diminuiu consideravelmente, mas os medos e estereótipos gerados por essa onda de pânico ainda permaneceram na consciência coletiva. Pânico na internet. Novos desafios no mundo digital. Com o desenvolvimento da internet e das redes sociais, surgiu uma nova forma de histeria, conhecida como pânico na internet, característica de nossa época.
As informações hoje se espalham rapidamente e até o menor rumor ou informação não verificada pode gerar reações de pânico em massa entre milhões de pessoas. Um exemplo claro dessa onda de pânico na internet são os eventos relacionados à pandemia do coronavírus. Quando no final de 2019 surgiram os primeiros casos de infecção pelo novo vírus na China, as redes sociais e sites de notícias tornaram-se os principais canais para a disseminação de informações, tanto verdadeiras quanto falsas. Desde o início da pandemia, houve uma ativa falsificação de dados e rumores sobre vacinas, microchips através das vacinações e as consequências catastróficas da infecção pelo coronavírus apenas intensificaram o pânico na população. Isso levou a compras em massa de produtos médicos essenciais, como máscaras, desinfetantes e até papel higiênico. Essa demanda exagerada criou frequentemente uma escassez artificial de produtos, o que, por sua vez, agravava ainda mais a situação. Além disso, fotos e vídeos falsificados de diferentes países onde a pandemia estava em um nível mais elevado aumentavam ainda mais o medo e a incerteza das pessoas, gerando pânico em massa. Outras formas de ondas de pânico na internet surgem durante desastres naturais, como terremotos, furacões ou acidentes tecnológicos. Notícias falsas sobre a magnitude de desastres ou imagens que não correspondem à realidade são frequentemente disseminadas na internet, levando as pessoas ao pânico e a tomar medidas de segurança que nem sempre são necessárias ou justificadas. Impacto na sociedade. Tanto a histeria vermelha quanto o pânico na internet têm um impacto significativo na sociedade. Elas podem levar a mudanças substanciais no comportamento das pessoas, incentivando-as a tomar ações infundadas e até prejudiciais. No caso da histeria vermelha, isso resultou no aumento da tensão política, intensificação da censura, repressões e violações dos direitos humanos. No caso das ondas de pânico na internet, isso muitas vezes gera turbulências econômicas, disseminação de informações falsas e o colapso da confiança social. Os mitos que surgem durante essas histerias podem permanecer na mente das pessoas, mesmo após investigações científicas ou fatos terem desmentido tais afirmações. O medo dos comunistas, que foi a base da histeria vermelha, ainda tem repercussões nas discussões políticas, enquanto os mitos originados pelo pânico na internet continuam circulando no espaço online. É importante manter a calma e pensar criticamente. As histerias em massa, independentemente de surgirem devido a medos ideológicos ou a novas formas de pânico informativo na internet, deixam uma marca profunda na sociedade. Elas nos forçam a questionar a realidade, diminuem nossa capacidade de pensar criticamente e, frequentemente, levam a ações infundadas. Por isso, é importante saber manter a calma, tratar as informações com cautela e avaliá-las criticamente, para não cair na armadilha das histerias em massa. Só assim podemos minimizar seus efeitos negativos em nossas vidas e na sociedade como um todo.